Vamos É, falar aqui, então vamos começar. Eu trouxe algumas perguntas para você, né? A gente vai discutindo sobre certo. referencial teórico, que nada mais é, né, que a base, né, que sustenta qualquer pesquisa, né? Então, o referencial Exatamente. teórico, ele vai ser o processo de levantamento e análise do que já foi publicado sobre o tema que o aluno escolheu. E aí, Iranilson, eu queria trazer aqui uma reflexão para o pessoal, qual a importância, né, de escrever um bom referencial teórico. Certo. Você tá. É uma pergunta para mim, não é? Isso. Ok. Bem, o referencial teórico, como você mesma salientou, é esse embasamento que, não só no TCC, mas em todo trabalho acadêmico, seja ele um artigo científico, uma dissertação ou uma tese, ou outros tipos também, como o próprio projeto de pesquisa, esse tipo de trabalho necessita de um embasamento teórico, né? E o que eu percebo, Joana, é que há muita confusão na academia entre o que é um referencial teórico e o que é um referencial bibliográfico, que também é chamado de revisão de literatura, de estado da arte, né? E às Isso. vezes muitos orientadores até fazem essa confusão também. E então, eu acho que a sua pergunta é muito importante, justamente porque nós vamos mostrar para o aluno o que é o referencial teórico, ou embasamento teórico conceitual, e aquele outro tipo de referencial que é o bibliográfico, que dá a sustentação em termos de conteúdo, em termos de formulação de ideias, em termos, digamos assim, de ajudar o aluno a demarcar a sua temática e a escrever o seu TCC, né, a sua monografia ou o artigo científico. Enquanto que o referencial teórico, como o próprio nome já está dizendo, é aquele que sustenta uma teoria. Então, existem autores que estão presentes na nossa monografia, mas eles não são, digamos, referencial teórico, eles são referencial bibliográfico. E existem outros que estão presentes na monografia e são apenas referencial teórico. Então, essa é a diferença principal entre uma revisão de literatura e um embasamento teórico. Porque eu só sou teórico se eu tiver um conceito, um paradigma para ajudar o meu aluno a pensar a sua temática. Por Uhum. exemplo, né, um conceito que é utilizado em muitas áreas, na área de saúde, de ciências humanas, ciências sociais aplicadas, na área da educação, é o conceito de representação, né? Você é formado em quê, Joana? Eu sou engenheira ambiental, né, com especialização em engenharia de segurança do trabalho, e meu mestrado é na área de gestão ambiental também. Ah, tá ótimo. Pronto, o conceito de representação, né? Que acho que não é muito utilizado na área das De- tecnologias, né? Mas é bastante utilizado nas outras áreas, nas biomédicas, principalmente na enfermagem, na psicologia, né? Esse conceito é central, assim, é central em algumas pesquisas. Então, se eu preciso dialogar com o conceito de representação, então eu preciso ir para um teórico, né? Ou seja, eu vou buscar alguém que me dá base teórica em relação ao conceito de representação, seja representação social, seja representação coletiva, né? Então nós temos vários autores que são teóricos, como Moscovici, enfim, outros. Eu não vou citar aqui porque eu só estou fazendo uma ilustração, né? Aí na sua área da mesma forma. Então, na educação, por exemplo, você tem autores como, por exemplo, Paulo Freire, tantos outros, Roger Chartier, que são teóricos, porque eles te dão um conceito, te ajudam a pensar o material que você coletou. Coletou no laboratório, coletou em pesquisas de campo, coletou em algum local, né, em algum arquivo ou campo de pesquisa. Então, o teórico é aquele que me ajuda a dialogar com as fontes que eu coletei. Diferentemente, por exemplo, eu não sou teórico, várias pessoas utilizam meus textos. Na educação, na história, na antropologia, na medicina, porque eu trabalho com história da medicina, então muitos
utilizam meus textos, mas eu não sou um teórico. Então, eu devo figurar lá na revisão bibliográfica ou estado de arte, ou revisão de literatura, porque são 3 temas, né, que falam a mesma coisa. Isso. É o que eu falo também, né? Os alunos precisam buscar, né, citar essas autoridades, né, que a gente fala Isso, no assunto, né? Esses autores mais clássicos. Então, por exemplo, você citou aí da pedagogia Paulo Freire, então tem o pessoal da administração que precisa citar Taylor, da psicanálise que vai citar Freud. E aí, então, esse é o que a gente chama de autoridade, né? Os clássicos da literatura, né? Da revisão bibliográfica e do referencial teórico. E aí, juntamente com esses autores clássicos, acrescentar os bibliográficos, né? Que é o que você isso, falou, e normalmente são os mais atuais, porque, por exemplo, se a gente fala de Freud, sei lá, 1920, né, as citações, as contribuições de Freud, então a gente está falando de 100 anos atrás. E a gente exatamente. precisa colocar junto, né, interligar a nossa pesquisa à atualidade, porque a pesquisa, ela se renova, né, ela se atualiza. Então, sem esquecer das contribuições importantíssima dos autores clássicos, a gente precisa buscar as contribuições da ciência atual, né? Que vem se desenvolvendo cada vez mais de acordo, principalmente com a tecnologia aí. Exatamente, Joana. Você deu um exemplo muito legal, que foi o passado e o presente. Então, esses referenciais teóricos, eles, de certa forma, acabam se consolidando ao longo dos anos, né? Ao longo do tempo. Você citou Freud, mas existem tantos outros em todas as áreas. Foi um exemplo bem pensado, porque Freud, ele ultrapassa as áreas, né? Não é só da psiquiatria, da psicanálise, psicologia, mas é muito usado na educação, nas tecnologias também, bastante usado, né, nas humanas. Então é interessante que você tem um Freud lá nos anos, digamos, no início dos anos 20, que foi pouco utilizado, né? Ele foi muito mais utilizado a partir dos anos 40, dos anos 50, e você fala que a pesquisa precisa dialogar com os referenciais bibliográficos do tempo presente, né? Porque toda pesquisa, mesmo sobre o passado, é uma pesquisa sobre o tempo presente, porque é o nosso olhar. É o olhar de Joana, é o meu olhar, um olhar, digamos, de uma pessoa do século XXI, motivada pelo discurso do século XXI, que olha para o passado. Então, Isso. se você vai analisar, você é engenheiro ambiental, né? Isso. Vai trabalhar com Saturnino de Brito, por exemplo, que foi um grande engenheiro ambiental do final do século XIX, que revolucionou aqui no Brasil o sistema sanitário, que trouxe muita contribuição e até hoje ele é utilizado, né, como um referencial, não teórico, mas um referencial bibliográfico. Então, Saturnino de Brito, você volta para o passado, mas é o olhar de Joana do século XXI, com outros autores que vão te ajudando a pensar o sanitarismo, né? Enfim, então foi muito boa a sua colocação, que é justamente isso. Nós não podemos olhar para o passado com os olhos do passado, né? Temos que Exatamente. olhar com os autores que chegam até nós hoje. Contextualizando na verdade, dentro do contexto que a gente vive hoje, né? Porque o problema da pesquisa, né? O que a gente pretende responder com a nossa pesquisa, investigar, ele está mais ligado com a atualidade, né? Os problemas da atualidade. Só que aí a gente junta, né, com o passado. E aí eu recebo algumas perguntas assim que os alunos fazem. Mas lá no referencial teórico eu preciso fazer citação, né? E chega até, né, a gente fica surpreso Isso, com os alunos que eles, na verdade, eles não têm tanta habilidade, né, no desenvolvimento, assim, principalmente quando é o primeiro trabalho, né, na graduação, que é o nosso primeiro TCC. Então, muitas vezes isso aconteceu comigo. A gente se depara, né, com a situação que a gente não tem muita habilidade e aí a gente fica sem muito saber, preciso fazer. E, na verdade, o referencial teórico ele é feito de citações, né? E os alunos acabam encarando esse momento do referencial teórico, eles pensam que no referencial teórico vai ser um espaço onde eles vão desenvolver a teoria com as próprias ideias, quando na verdade não vai desenvolver a teoria, vai interpretar o que já existe, né? exatamente. Eu acho que é uma carência em todas as instituições, Joana,
e as pessoas que estão nos ouvindo agora e podem ouvir depois, né? Acho que você vai deixar a live salva no seu Isso. canal, né? É uma dificuldade muito grande, porque às vezes na instituição, nos cursos, a disciplina de metodologia científica é ministrada no primeiro ou no segundo períodos. Não sei se é o caso da sua instituição, mas é o Normalmente caso da minha. é delas. Exatamente. Na grande maioria. Então, quando os alunos chegam no oitavo, no nono período, que estão elaborando a sua monografia, já esqueceram muita coisa. Então, o referencial teórico, na realidade, você vai se basear em autores e por isso você vai fazer citações. Uma coisa importante para deixar claro é só o resumo que você deve evitar citações, né? Mas até na introdução, se for o caso, se for imprescindível uma citação, você faz, não tem problema não. As Isso. normas, não é, as normas técnicas permitem. Somente o resumo você não deve fazer citações. E também evitar nas considerações finais, né, que Isso. é uma postura muito sua, mas se for imprescindível, até se faz, menos no resumo. Então, fundamentação teórica, você está, digamos, caminhando, né, como Joana falou com outra linguagem, mas caminhando por entre autores. Aí você pode fazer essa citação ou uma paráfrase também, claro, colocando os créditos, que é a citação indireta ou a citação direta. Exato, né? Eu lembro que eu ficava muito incomodada lá na época da graduação, que qualquer frase que eu escrevia, né, qualquer parágrafo, na verdade, que eu colocava lá no meu trabalho, a minha orientadora falava assim, mas cadê as referências, né? Isso lá, Isso. no meu referencial teórico. E aí eu fui aprendendo aos poucos, né, e ela falava, você não tem direito a ter opinião no referencial teórico, né? Entre aspas, assim. Porque toda afirmação desse capítulo, ela precisa ser referenciada. Então, se você escreve no seu trabalho que a Terra é azul, por exemplo, tem que ter o raio da referência lá, né? Quem foi que te falou? Não foi você que descobriu que a Terra é azul. Ou a Terra é Alguém plana. que descobriu, te falou, publicou, ou enfim, você ficou sabendo de alguma forma, e aí você precisa referenciar isso. Então, qualquer coisa, né? Qualquer trecho, ideia, por mais óbvia que ela seja, no seu referencial teórico, você precisa colocar a referência. Eu acho que é essa parte aí que os alunos meio que se perdem um pouco, né? Exatamente. E eu rapidamente dei uma olhada em alguns comentários. A maioria tem problema, né? Inclusive tem uma de Adriana Souza. Ela diz: esse é um dos meus problemas, né? Eu não sei se ela está falando sobre metodologia, que foi o comentário de Josimar, né? Ah, não, é sobre a disciplina de metodologia. Então, o referencial teórico é um grande problema. E outra coisa, Joana, a gente vê que esses dilemas estão muito presentes na graduação, mas você vai para o mestrado e percebe que a dificuldade continua. Nossos alunos continuam com muita dificuldade de fundamentação teórica, porque às vezes fazem o TCC e não tem uma disciplina no mestrado que trate de fundamentação teórica. São aquelas disciplinas muito, muito dirigidas ao curso. Então, não tem uma disciplina de metodologia científica, mas metodologia da pesquisa, às vezes, que não é a mesma coisa. Então, é uma pena, porque referencial teórico nos ajuda a crescer. Se existe uma coisa que nos leva para outros horizontes, né, para alargar o nosso campo de conhecimento, é o referencial teórico. Isso aliado com a pesquisa, né? Mas pesquisa por pesquisa, se você escrever apenas, digamos, transliterar os dados, é um relatório. Aí, quando você embasa com o referencial teórico, você se torna outra pessoa, né? Uma pessoa mais madura. Quando vai apresentar o seu TCC, você consegue fazer conexões muito boas por causa da teoria, por causa dos conceitos que você dialogou ao longo da monografia, né? Então, isso é muito interessante. Se nós tivermos maturidade e, digamos, e
centrar um tempo maior no referencial teórico, isso é para toda a vida. Referencial teórico e metodologia é uma lição para a vida. É diferente, por exemplo, de analisar um gráfico, de analisar uma tabela, né, um quadro, que às vezes você termina o TCC e já esqueceu daqueles dados, né? Isso é muito comum. Mas referencial teórico e metodológico é uma aprendizagem, que é conceitual, né? É uma aprendizagem para a nossa formação. Não só como pesquisador, mas uma formação como professor, né? Como orientador. Você ia falar e Não, pode. eu falo muito. Eu ia falar, complementar, né, que você falou sobre a disciplina, né, de metodologia científica e tal, e também tem os livros, né, que na maioria das vezes os professores, os próprios orientadores, eles passam para os alunos lerem o livro, né, durante a elaboração do TCC, não que os livros não sejam importantes, pelo contrário, né, os livros de metodologia científica são muito importantes para a construção da pesquisa, mas eu sinto que falta um pouquinho de prática, né, de explicação prática. E aí eu vi a pergunta aqui da Carolina Viana, como faz a estrutura do referencial? Tem regras, né? Ela escreveu aqui. Aí eu costumo sempre falar que na hora de escrever, a gente pode seguir uma sequência hierárquica dos assuntos, né? Então, a gente precisa pensar o que é que está ligado, o que é que está interligado com esse meu tema escolhido. E aí, eu sempre gosto de usar um exemplo bem legal, assim, prático, né, para explicar para os alunos que eu oriento. Por exemplo, se o trabalho é sobre café, né, levando para um lado bem que geral. Todos nós gostamos. Eu amo café, então vamos lá. Pronto. Então, se o trabalho é sobre café, mas aí no caso, o café, a planta, tá? A planta do café. Então, eu não vou usar apenas livros, né, embasamento teórico, publicações, autores que falam só sobre o café em si. Então, o que é que eu preciso apresentar no meu trabalho? Eu preciso apresentar também citações sobre irrigação, né, sobre adubação, sobre correção do solo, todos os outros conjuntos que contribuem para que eu tenha o café, né, a planta do café. Então, condições meteorológicas, quais são os fatores que estão interligados, né, relacionados com esse meu tema. Então, é isso que a maioria dos alunos, né, precisa desenvolver. Então, se você está falando sobre um determinado assunto, um determinado tema, você não vai só se limitar aqui. Então, você não vai ficar falando só sobre a história do café o tempo todo no seu trabalho. Você vai falar sobre outros temas, como eu falei anteriormente, que estão interligados, né, com esse assunto. Exatamente. Isso, você, de certa forma, já respondeu um pouco à pergunta de Yara, que é da sua área, né? Ela disse, sou da área das exatas e estou com muita dificuldade no referencial teórico. Essa sua explicação, de certa forma, ajuda um pouco a Yara perceber que o referencial teórico é aquele conjunto de conceitos, como você falou, conceito de irrigação, conceito de adubação, que vão dando base teórico e até metodológica, às vezes, para ela analisar os dados. Porque o referencial teórico aparece antes dos dados, para lhe fundamentar, para que você possa lançar uma leitura adequada sobre os dados escolhidos, sobre a planta do café, porque ela tem uma determinada coloração, né, ou não, porque o grão é maior ou menor. Então, ela precisa de um conjunto conceitual, com base em determinados autores que trabalham teoricamente com aquela planta, para que ela saiba interpretar os dados. Porque os dados por si não são, digamos, o dado não interpreta o dado, né? Precisa de um sujeito, que sou eu, é você, é o nosso aluno que está nos escutando, precisa de um sujeito que, a partir de uma base teórica, lance uma leitura, seja uma leitura profunda ou superficial sobre aqueles dados, mas é uma leitura, né? E a monografia, a gente sabe que às vezes é o primeiro trabalho acadêmico. Isso. Então, os alunos não precisam entrar no estresse, porque eu tenho que apresentar um texto muito forte. Exatamente. Não é isso. Eu não assisti sua live, mas vi a postagem que você mandou para mim sobre
de uma psicóloga e, né, eu tenho certeza que ajudou muita gente, porque os alunos entram no estresse querendo apresentar uma dissertação de mestrado na graduação. E não é isso. É uma leitura rápida, você deixa para aprofundar determinadas partes lá no mestrado, no MBA também, né, numa especialização, e torne a sua monografia uma monografia. É o primeiro olhar, tá? Então, nada de estresse. Engraçado que muita gente mandou pergunta com muita dificuldade. Para mim, assim, não é uma surpresa, mas é um número de perguntas muito grande, né? Com certeza. A gente às vezes não consegue nem responder todos, né? Porque as É, dúvidas são muitas. tem o de Jujuba. É preciso usar muita citação no referencial teórico ou algumas partes podem ser com nossas palavras. Eu já, Ótimo. Eu tinha até é, separado, só te interromper, eu tinha separado essa pergunta aí para pronto, pode fazer. responder. Então, vamos reformular a pergunta, né? Qual É, a quantidade? Isso eu recebo muita. E eu sei que não existe uma resposta certa, mas a gente consegue trazer para o aluno, pelo menos, para ele se situar. Então, qual a é. quantidade mínima de referências que eu preciso citar no meu TCC? Eu acho que mais ou menos foi essa pergunta que ela queria falar, né? Exatamente. Não existe uma quantidade mínima, né? E não existe uma quantidade máxima de autores, né? Porque isso é muito, digamos, tecnicista, positivista. Eu fui aluno, eu não era aluno, eu era colega de uma professora, mas eu participava na época, foi logo quando eu ainda fazia doutorado. É, eu de um ateliê, o ateliê de pesquisa, né? Tá. Funcionava a cada 15 dias. Então, ela era muito metódica. Ela dizia, olhe, para uma monografia, você tem que dialogar com, no mínimo, 25 autores. Para uma dissertação de mestrado, você tem que dialogar pelo menos com 50. E para uma tese de doutorado, com 120. Então, eu achava isso muito engaiolado. Parece que Hum, você parecia muito técnico. Eu dialoguei com 25 autores, fiz citação de 25 autores, meu texto está bom. E não é assim. Não é a quantidade que mede a quantidade de citações ou de autores utilizados, seja na revisão da literatura ou no referencial teórico, que vai medir a qualidade do seu texto. Mas é a forma que você cita e a forma que você se apropria também. Não precisa encher de citação. hum. Jujuba perguntou, eu posso fazer paráfrase, ou seja, usar as minhas palavras? Claro que pode. É até melhor, muitas vezes, né? Porque você mostra que se apropriou da ideia do autor Uhum. adequadamente. Claro que tem que fazer a citação, né? Isso. Que Você se apropriou. interpretou o É, texto que ele apresentou. isso. Então não fique preocupado, eu vou usar 10 autores, porque eu preciso mostrar para a banca que eu tenho conhecimento. Às vezes fica até, Joana, como é que se diz? Um jargão, né? É tanta citação que fica uma coisa meio forçada. É. Então não precisa ficar esse ping-pong. Um parágrafo seu, uma citação. Vá fazendo aquela coisa gostosa de ler, né, com velocidade, uma escrita que mostre para a banca que, independente do número de autores que você utilizou, você tem conhecimento do assunto. Eu acho que é isso o que garante uma boa nota no TCC. É você dominar o assunto, independente, digamos, do número de autores que você utilizou. Claro que não pode ser um, né? É verdade. Aí não pode É, ser deter a um autor que basicamente você está exatamente. Pode ser até um reparando. teórico, mas tem os outros, como Jona falou, dialogue com esses referenciais também bibliográficos que vão te dando sustentação à temática. Exato, né? Como eu sempre digo, né? Quantidade não é qualidade, né? Não está necessariamente associado. A mesma coisa quando o pessoal pergunta sobre o número de páginas. Ah, É, quantas páginas deve ter meu TCC? O pessoal pergunta muito, porque na verdade fico perdido. O que é que isso acaba trazendo, né? Para é, o aluno que está escrevendo o trabalho? Ainda aí, sim, pressão maior, porque, por exemplo, vamos supor que a orientadora falou aí 20 autores, 25, né? A sua orientadora falou. Então, imagina que eu estou escrevendo aqui e quando eu percebo, eu só fiz, sei lá, 12 citações. Eu só usei 12 autores, né? No meu trabalho. E aí eu vou ficar, meu Deus, ainda falta 13, eu preciso procurar. é, E isso acaba
diminuindo a qualidade do seu trabalho, porque você vai querer colocar mais quantidade ali sem prestar atenção na qualidade da sua escrita científica, na qualidade das informações que você está utilizando, né? Sem falar que aumenta a angústia do aluno também. Aí, veja, para essa pessoa, Joana, talvez até ela esteja online agora conosco, que perguntou quantas páginas é um TCC. Eu sempre oriento a ler o manual né, ou da instituição da sua faculdade. Por quê? Alguns manuais determinam uma quantidade mínima e uma quantidade máxima de páginas. Ah, Joana, só um parênteses. O professor José Neto está conosco, viu? Eu acabei de ver aqui, eu sou muito seguidora dele. Ontem eu assisti a live dele com o Guga. Eu sigo muito o professor José Neto. Que bom que ele está aqui. Que ótimo. Nós já fizemos uma live juntos sobre metodologia. Aí é uma pessoa que eu admiro bastante, que tem um trabalho muito sério na área também principalmente mestrado. Então, Isso. José Neto, é um prazer falar com você. Eu acompanho muito o trabalho dele, sou muito fã. Você também é lindo. Ele está dizendo que nós somos lindos, então a recíproca é verdadeira. Né? Verdade. Aí, veja, voltando, eu sou avaliador de cursos do INEP. Então, eu ando em muitas faculdades, eu avalio os cursos, os tecnólogos, né? Tipo segurança de trabalho, gestão e RH, design de interiores, os tecnólogos e o curso que eu sou formado, né? Então, e arqueologia também faz parte da minha área. Então, é muito comum o NDE, que para os alunos, muita gente não conhece ainda, é o Núcleo Docente Estruturante. Todo curso é obrigado pelo Ministério da Educação ter o NDE e eles formatam um manualzinho que orienta os alunos. Esse manual é baseado no manual geral da instituição. E lá tem, por exemplo, um TCC na área de um tecnólogo de segurança do trabalho deve ser um TCC mais simples, porque os alunos geralmente têm de 2 a 2 anos e meio, no máximo 3 anos para terminar o curso, né? Porque o tecnólogo é um curso de curta duração. É diferente de um bacharelado que tem 5 anos, ou de uma licenciatura que tem 4 anos. Então, veja, geralmente, por exemplo, no meu curso, nós estabelecemos o mínimo de 30 páginas. Por quê? Mas é um curso que tem muito, digamos, tem uma narrativa, né? A área de humanas geralmente tem essa coisa de escrever muito. Mas já num curso de segurança de trabalho, o mínimo do seu TCC são 15 páginas. Veja como é a metade. Então, é como a Joana falou. Né? Do tipo de trabalho que a instituição exige, né? Porque às vezes exige uma monografia, mas às vezes exige um artigo. Um artigo. Né? Então, isso varia muito. Então, é importante você consultar esse manual, né? Que o Iranilson falou aqui, eu sempre falo isso também. Falando só um alô aqui para o meu tio Nildo, que ele está online, também é professor, uma das minhas maiores inspirações. Né? Me tornei professora, também já venho de uma família de professores, minha mãe é professora, e ele também faz parte do NDE da faculdade dele. Aí em Recife, acho que você está em Recife, né, Iranilson? Não, eu estou em Campina Grande. Minha formação foi no Recife, na Federal de Pernambuco, mas eu sou professor da Universidade Federal de Campina Grande e estou aqui em Campina Grande. Nildo, é um prazer falar com você. Ele é de qual instituição, tu sabes? Eu não lembro agora. Coloca aqui, por favor, depois. Coloque aí. Porque eu avaliei algumas faculdades em Recife, acho que umas 6 ou 7. A Maurício de Nassau, a Madalena. Eu tenho outros lá, ele dá aula em algumas lá. Em algumas, né? Enfim. Isso. Aí não existe essa quantidade ideal. Por exemplo, um aluno de residência médica, Joana, que eles fazem um trabalho de conclusão de curso. É muito raro um aluno de residência médica não escrever, no mínimo, 30 páginas. Porque ele passou 2 anos pesquisando, fazendo um trabalho de campo super, digamos, faz parte do cotidiano dele, então ele tem muita coisa para relatar. É diferente, por exemplo, de um aluno de gestão de RH, né? O tecnólogo, que muitas vezes vai fazer um estudo de caso.
O estudo de caso aí não necessita, para um tecnólogo, de 30 páginas. Claro, ele pode fazer até 100 se ele quiser, porque não existe uma determinação assim ideal para o TCC. E se for um artigo, geralmente é de 10 a 20 páginas, de 10 a Isso. 15 páginas, etc. Acho que eu É, estou falando muito. não, tá ótimo. Tô adorando aqui as contribuições. Acho que o pessoal também tá gostando. A Caroline perguntou, a Caroline Souza. Posso usar o mesmo autor em diferentes tópicos no decorrer do meu referencial teórico? E aí, na verdade, claro Sim, que você com pode, né? certeza. Você pode. É, Vou deixar para você responder essa. é, tá certo. Eu acho que tá. Minha voz está chegando depois aí e vice-versa. Não sei se já normalizou. É porque alguém ligou e eu fui recusar a ligação. Ah, Veja, ok. Caroline, você pode sim utilizar, me desculpe, utilizar o mesmo autor em diferentes situações. Com certeza. Inclusive, isso é mais comum do que você imagina. Você, às vezes, utiliza, inclusive, não só no referencial teórico, mas acaba utilizando também em outras partes do seu TCC, que é um autor rico. Por exemplo, tem um autor da área da... praticamente todas as áreas trabalham com ele. Ele se chama Michel Foucault. Não sei se Joana conhece, né? Conheço. Michel Foucault. Ele não é muito utilizado nas engenharias, mas alguns acabam adentrando. Então, o pessoal, Foucault, tanto você pode trabalhá-lo como teórico e pode trabalhá-lo também para fundamentar, digamos, a sua revisão de literatura. Você está utilizando o mesmo autor em diferentes momentos, mas com propósitos diferentes. Né? Por exemplo, o pessoal de direito usa muito Foucault por conta do sistema prisional, da sociedade, digamos, carcerária, né, da sociedade de vigilância, enfim. Então, às vezes você usa, mas não se apropria do conceito, se apropria apenas da ideia. Né? Então, usa ele em diferentes momentos, mas com funções não, mas com propósitos diferentes. Então, não tem nenhum problema, viu, Caroline? Você utilizar o mesmo autor, pode ser no referencial teórico, é, com, porque foi necessário, né? Uhum. Ou em outros momentos do seu TCC. Eu já vou emendar, porque alguém fez uma pergunta, você até já disse isso no início, mas talvez ela tenha entrado posteriormente, que foi a Aline Holanda. Quando vocês falam em citações de autores, inclui teóricos e clássicos e artigos recentes? Sim. Joana, acho que foi uma das primeiras coisas que ela falou, foi justamente isso. Eu posso buscar clássicos, né, e ela citou Freud, aí pode ter Jung, Pestalozzi e tantos outros, mas eu vou para artigos e livros e produções mais recentes, justamente para que eu faça esse diálogo, né, entre alguém que pensava nos anos 20, nos anos 50 de uma forma e alguém que pensa hoje de outra forma. Né? Exato. Teve uma pergunta aqui, eu perdi ela, não lembro quem foi que fez, agora eu não tô achando, mas eu fixei ela aqui na mente. Ele perguntou, foi um rapaz que perguntou: posso dividir o meu referencial teórico em subtópicos? Na verdade, é isso que normalmente a gente faz, né? O referencial teórico, que na maioria das vezes ou chama revisão um capítulo, né, chamado de revisão de literatura ou revisão bibliográfica, então você está falando do capítulo agora, que vem nos modelos, por exemplo, das monografias, e dentro desse grande capítulo, desse grande bloco, né, a gente vai subdividir ele em menores blocos, né, que são os subcapítulos. Então, é Isso. aquilo que a gente falou no começo do café. Então, se eu vou falar sobre o café, eu vou trazer dentro do meu referencial teórico um subtópico sobre irrigação do café, sobre a plantação, sobre condições meteorológicas, né? Eu acho que foi essa a pergunta que ele quis. Acredito que sim. Porque lembre-se que isso é um TCC, né? Aí você tem mais tempo, mais, digamos, mais liberdade de organizar o seu referencial teórico, como Joana falou, em tópicos. Se fosse um projeto de pesquisa,
Porque o projeto não tem muita liberdade para você topificar, né? Na realidade, Uhum. no projeto, a fundamentação teórica é um tópico, Um né? tópico. No TCC, é uma discussão que você vai utilizar, né? Vai se apropriar, e como o Jona falou, dando o exemplo aí, mais uma vez do café, eu posso fazer diferentes tópicos, porque o meu texto de certa forma, exige isso, né? Não é o meu texto, a minha temática. Seja Uhum. café, seja açúcar, né? Eu já escrevi sobre açúcar, né? Há muito Ah, tempo atrás, e claro que não nessa perspectiva da engenharia ambiental, né? Nós uhum. temos outro professor, Joana, aqui que está, o professor Helder Xavier. Ele é professor de Direito Internacional, já trabalhou aqui na Universidade Federal de Campina Grande, e ele colocou: que bom ouvir e ver vocês, né? Ele deve seguir você também. É um Ah, prazer, professor. Nós já fomos colegas de departamento, tá? Mas depois ele migrou para outro departamento, né? Foi para o departamento de Direito e no outro campus. Mas é isso. legal ter você aqui, né? É, Eu vou deixar, só para confirmar, né? O pessoal está perguntando bastante. Vou deixar a live salva assim, tá? Eu até vou compartilhar depois o vídeo com o professor Iranilson, para ele, se ele quiser deixar lá também, publicar posteriormente, né, esse material aí para vocês, certo? Tem mais contribuições? Vamos responder pergunta agora? vamos responder algumas perguntas. Eu me perdi no tempo. Você tem relógio aí para dizer quantos Você está minutos em faz? 40 minutos, acho que mais de 10 minutos aí, né, para a É, gente não perder a pronto. live, ela Várias terminar e ela... perguntas, isso. Várias perguntas a gente já perdeu, mas tinha a de Rafaela Bezerra. Diante de tantas dicas, como e devo proceder na construção, no início do referencial teórico? Realmente, Rafaela, é, o início de um texto é o mais difícil para todos nós, não é só para você não. Seja o início de uma introdução, de uma metodologia, não é, Joana? Sim, Aquela frase inicial, aquele parágrafo inicial é, é, é o mais doloroso. É como se você realmente estivesse parindo uma ideia. E, na realidade, é um parto, né? Com todas as dores da escrita, com todas as dores do percurso. Então, uma dica para o início do seu texto é justamente mostrar, assim, do seu referencial teórico. Neste tópico ou nesta fase da minha monografia, do meu TCC, irei apresentar o referencial teórico. Para tanto, irei me basear em tais e tais e tais autores, irei dialogar com tais conceitos. Ou seja, é uma forma de você apresentar minimamente, num parágrafo, a sua enunciar o seu referencial teórico. Ou uhum. seja, aí você destrava. É um parágrafo que vai destravar você. Isso, Então, a partir do segundo parágrafo, né, Joana? Você já começa a chamar os autores, a se apropriar desses autores. Então, é uma dica que eu dou para os meus alunos, e eu tenho, digamos, algumas dicas para cada uma das fases. E na fase do referencial teórico, o meu parágrafo de destrave é justamente esse. Mostrar o que eu vou fazer. É como se fosse um resumo em um parágrafo. E eu dou essa dica até para os capítulos também. Porque para o leitor é muito bom saber, no primeiro parágrafo, qual o objetivo também daquele capítulo. isso, Para ele não estar voltando o tempo todo, né, Joana? Lá na introdução e olhar qual é o objetivo do capítulo, você coloca no início do capítulo. Isso é muito bom, é didático e metodológico. exatamente. Eu acho que o mais difícil mesmo é o primeiro parágrafo. Depois que você consegue, é o É. que destrava E o realmente. último também, às vezes o último é tão É, difícil você concluir o pensamento. Né? uhum. Nângela Almeida te mandei mensagem. Não sei se ela está falando para você ou para mim. Depois a gente dá Depois uma você te olhadinha. vê. E só para concluir aí o último parágrafo, né, que você falou, é importante que, da mesma forma que o primeiro, você, no primeiro parágrafo daquele capítulo, você vai informar, né, vai situar o leitor sobre o que ele vai encontrar. No último parágrafo, quando você estiver fazendo o fechamento das ideias, é legal também você já chamar o que vem na frente, né, o próximo tópico, né? Então, informar ao leitor aquilo que
mais, né, quando está conectado. É verdade. Tem uma pergunta de Ana Roberta, que não é para TCC, mas como geralmente os nossos alunos fazem seleção de mestrado, eu acho que rapidamente a gente pode respondê-la. Como fazer um referencial teórico em projeto de pesquisa para mestrado, caso o edital não deixe específico? Ana, geralmente o editais de mestrado e doutorado não deixam específicos, não deixam claro o referencial teórico, porque isso é muito particular de cada orientador e de cada aluno. Então, qual é a dica que eu dou? É você se espelhar em algum dos orientadores que figura na lista de professores do programa, para você pensar o seu projeto e a afiliação teórica dele. Ou então você pode ser independente também. Você pode escolher o seu referencial teórico e porque depende muito. Tem mestrado que é o aluno que escolhe o orientador e há programas, né, que é o orientador que escolhe o aluno. Aí Isso, verdade. né, você tem que olhar se o seu edital você já indica o orientador e se você indica, de certa forma, você precisa minimamente dialogar teoricamente com ele. Exato. Teve uma pergunta aqui da Sandra Fernandes. Ela perguntou como referenciar sites, não é? E essa é uma questão também que a gente bate muito em cima dos trabalhos, porque é importante que o aluno ele referencie, né, ele faça as citações de publicações relevantes, né? Então, Isso. de fontes confiáveis. É, Então, que tipo de site é esse que você está utilizando? Né? Que tal pegar essa informação e procurar ela numa base científica? Não é verdade? é verdade, Joana. E, por exemplo, alguns sites, algumas instituições não aceitam. Por exemplo, Wikipédia. E, Alguns cursos, algumas instituições não aceitam sites tipo Wikipédia, blogs pessoais. Por que isso? Porque às vezes o blog, a não ser objeto da sua pesquisa, pesquisar em blog, mas às vezes o blog tem uma vida muito curta, o blog pessoal. Aí quando a banca vai ler, aquele blog até já saiu de circulação. Então, como Joana falou, veja, pesquise no Google acadêmico, seja em português ou seja em outra língua também. É uhum, importante isso porque nós nos limitamos muito ao Google acadêmico.br, mas veja o ponto uhum. ES, né, que todos os países de língua espanhola adotam e há muita coisa interessante sobre pesquisas que nós estamos realizando, tá? As plataformas tipo banco de teses e dissertações da CAPES, o domínio Se é público também, o Cielo, os o período repositórios, como da CAPES, periódicos CAPES. o Inclusive, periódico eles CAPES. viram, né? Porque, para quem não sabe, o site, né, Periódicos CAPES, para quem está aqui na nossa live e não sabe, para você ter acesso gratuito às publicações, você precisa estar num domínio que tenha convênio, né? Então, você precisa estar ou na sua faculdade, né, conectado ou no computador da faculdade, lá da biblioteca, ou na rede, por exemplo, né? Naquela É, rede lá dentro da faculdade. Então, como está nesse momento de quarentena, a gente precisa ficar em casa, né? Quem pode ficar em casa. E aí a CAPES liberou esses acessos da sua própria casa. Então, você pode entrar lá no site Periódicos CAPES e ter acesso a todos o banco de dados deles, né? Aos artigos publicados lá, os periódicos, e de forma gratuita e ter acesso ao arquivo completo. Porque quando você pesquisa de casa, normalmente, tirando essa exceção que eles abriram, você às vezes não consegue abrir o artigo inteiro, né? Você consegue ler o resumo, ver algumas partes dos artigos, não é isso? é isso mesmo, Joana. Tem uma pergunta da Carla que é bem interessante. O TCC pode ser uma revisão de literatura? Pode sim. Existe uma modalidade de um tipo de pesquisa que é justamente essa de revisão de literatura. Ao invés de você ir para um campo de pesquisa, ir para um laboratório, ir para um arquivo, fazer entrevistas, você escolhe um tema e vai fazer essa revisão bibliográfica. Ela é perfeitamente possível e eu acredito que isso em todas as áreas. Exato. E Né? é bem pertinente para o momento atual, né? Porque É,
tem um prazo para entregar o seu trabalho, se você ainda não tinha começado a sua pesquisa, e no momento você não tem como fazer um levantamento de campo, né, uma análise laboratorial, enfim, uma aplicação mais prática, né, no seu trabalho, então você pode sim fazer uma revisão bibliográfica, né? Eu estava com uma colega que estava trabalhando com algodão colorido na Embrapa Paraíba. E ela fazia a medição semanal do tamanho da folha da engenharia agrícola, né? Do tamanho da folha, a mudança de coloração. Só que, Uhum. por conta do problema, ela está impedida, né, de fazer. Então, é necessário justamente, às vezes, até mudar para uma revisão de literatura nesse momento, para você não ser prejudicado na sua conclusão de TCC, né? Isso, exato. Eu acho que a gente já está quase chegando aí no limite, né? Já estamos É, 52 minutos aqui. Infelizmente, a gente não consegue responder todas as todas. perguntas. Já queria agradecer aqui imensamente a professora Iranilson. A gente bateu aqui quase 100 pessoas simultâneas na Foi. live, né? Então, coloca aí um monte de coração, 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 coração para a Eu acho gente. Então, o professor lá no arroba metodologia da escrita. E só gratidão a vocês que participaram, professor. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, Joana, pela parceria, foi muito bom. Acho que é um momento significativo, não só para mim, mas para você e para para as pessoas que nos escutam, que a gente vai crescendo com esses momentos também. É um momento que a gente percebe que existe tanta riqueza de temas e de argumentos teóricos e conceitos de colegas nossos que estão no outro lado, né? Por exemplo, você mora onde? Fortaleza? Eu moro no Ceará, porque eu sou professora do Instituto Federal do Ceará, mas eu sou de Recife, né? Eu sou de Recife, aí como eu passei no concurso, eu fui transferida, eu fui para lá, morar lá no Ceará, eu moro no interior do Ceará. Eu já morei no interior do Ceará, numa cidade chamada Crato, né? Ah, eu moro em Juazeiro. Que eu fui professor da URCA, né? Por um Uhum. tempo Ah, é, legal, professor. eu fui professor da URCA, gosto muito. Então, eu gostaria de falar também para aquelas pessoas que me seguem e ainda não seguem o Instagram da Joana, que é @tcc.academy, né? Que vocês Isso, sigam o TCC dela. Acho que esse momento é de parceria também. Assim com como também certeza. aqueles, né, que seguem Joana e que ainda não me seguem. Exato. Eu convido, para mim é um prazer estar compartilhando semanalmente algumas ideias, né? É, e assim a gente vai crescendo e se fortalecendo enquanto professores, orientadores e orientandos também. Com Então, para certeza. mim é uma alegria. Quanto mais conhecimento a gente puder buscar, né, é importante. Então, o mundo é abundante aí, a gente É, tem muita coisa para aprender. Estou muito grata por essa troca de experiência, professor. Foi ótimo para mim também, aprendi bastante. Espero que o pessoal tenha gostado. A gente vai deixar a é, live com certeza. tá bem. Muito obrigado, Joana, e muito obrigado a vocês. E um abraço e Um até a abraço, próxima vez. um beijo, fiquem com Deus. Vou encerrar aqui e vou salvar, tá bom? Tá Tchau, certo. tchau. Tchau.